pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula. E hoje nós iremos dar início ao segundo capítulo, iremos falar sobre o capitalismo industrial e a globalização. Então, turma, neste capítulo serão estudadas outras fases do capitalismo, a partir aí do chamado capitalismo industrial, que vem a primeira revolução industrial, e do capitalismo financeiro, vem a segunda revolução industrial e o imperialismo. Além disso, turma, serão discutidas outras questões sobre o socialismo e a atual fase do capitalismo, como é a chamada da Terceira Guerra Industrial e alguns elementos da globalização, certo? Isso aí nós iremos rever aqui nessa aula. Então, observem as imagens a seguir, tá? Nós temos aí a primeira imagem aí, que vocês estão vendo, que tá aí no livro de vocês, na página 21, tem a imagem A, tá? Que eu esqueci de colocar o Azinho aí, mas no livro de vocês tem, tá? Nessa imagem aí, nessa primeira imagem, o que vocês veem nessa primeira imagem? O que dá para perceber nessa primeira imagem, tá? Aí nós temos o quê? Uma linha de montagem de veículo, tá? Em Detroit, nos Estados Unidos, na década de 1990. Nesse modo de produção, realizado em diferentes etapas. As peças são movimentadas aí, como vocês podem observar, pelas máquinas, tá? Enquanto o trabalhador executa a sua tarefa, né, pessoal? Observe aí que a máquina vai girando aí, né? Vai girando, vai dando início aí o processo, caminhando, que nem diz mesmo. E aí o trabalhador vai fazendo a sua tarefa, vai executando a sua tarefa, né? Então, e cada um no seu posto fixo de trabalho. Aí observe a imagem 2. O que vocês veem nessa imagem? Que é a imagem B, tá? O que vocês observem aí? Nessa linha de montagem aí, nós temos veículo em Detroit, tá? No ano de 2017, as técnicas de produção de automóveis se modernizaram ao longo do tempo, com a introdução de novas tecnologias. Como vocês podem observar na primeira imagem, o homem, né, trabalhando, né, fazendo um trabalho manual, muitos homens, né, e fazendo a montagem das peças aí dos carros. E na segunda imagem vocês observam que vocês viram o quê? O que vocês percebem aí? Que tem as máquinas, não é isso? Então, quer dizer que essas máquinas aí, elas estão substituindo quem? O homem, né? O trabalho do homem. E fazem rápido, né? Uma questão de, isso aí é rápido. É um trabalho bem rápido e eficaz. Então, com isso, né, o homem foi perdendo o seu posto de serviço aí, porque a máquina, ela está substituindo o homem. E vocês podem ver aí. Então, o capitalismo industrial, pessoal. Vamos falar sobre o capitalismo industrial aí na página 22, tá? Então, a Revolução Industrial, que marcou a fase capitalista, chamada de capitalismo industrial, teve o início na Inglaterra, na segunda metade do século XVIII, e tomou projeção em outros países europeus, sobretudo na França, no começo do século XIX. A industrialização ocasionou profundas modificações na sociedade, na economia e na organização do espaço, também denominada a primeira Revolução Industrial. Teve como elementos dinamizadores duas invenções: a máquina a vapor, movida por carvão mineral, tá? Ela foi uma delas, a máquina a vapor, que tem bem aí no livro de vocês, está mostrando a máquina, tá? Na figura abaixo, que ela foi a principal fonte de energia nesse período, pessoal. Ou seja, o teor mecânico que revolucionou a produção têxtil nessa etapa das indústrias e concentraram nas áreas próximas às minas de carvão, tá? Então, com a revolução nas técnicas de produção e organização do trabalho aí, a partir de então estabelecida, abriu-se o quê? Um novo caminho, né? Para o enriquecimento dos países. Esses países aí pioneiros da Revolução Industrial, que foi o quê? O que surgiu aí? A partir dessas fábricas aí, surgiu a produção fabril em largas escalas, né? O livre comércio, ou seja, a concorrência, quando teve o comércio, aí houve uma grande concorrência,
E o investimento em tecnologias, né, pessoal? Investiram muito, como viram que a máquina, ela era mais ágil, né, mais rápida do que o homem. Claro que os grandes investidores aí foram investir nas grandes tecnologias. O desenvolvimento do transporte também ferroviário e a ampliação do mercado mundial, tá? Ao elevar um grau aí de interdependência entre os países, a Revolução Industrial reorganizou o espaço mundial. E o que mais? E a estruturação dos territórios, além de ampliar a divisão de trabalho. Dentro de cada unidade de produção veio a fábrica, né? Onde os operários tinham funções específicas e estabeleceu aí uma divisão internacional do trabalho entre as novas potências econômicas que estavam aí fornecendo o quê? Produtos industrializados, enquanto as regiões dependentes, como a colônia e ex-colônias, forneciam a matéria-primas, tá? Utilizada na fabricação das mercadorias, né? Tinha ainda esses países aí, essa região aí que fornecia essa matéria-prima para fazer essa fabricação de mercadorias, né? Então, a interferência da sociedade na natureza se intensificou com a exploração das minas de carvão mineral. A extração de minérios e o lançamento de poluentes na atmosfera em decorrente da atividade industrial nas regiões dependentes, houve uma necessidade de ampliação, né, das áreas agrícolas, né? Claro que houve uma necessidade, porque foi aumentando a renda e com isso foi surgindo mais fábricas e mais fábricas, e a necessidade de explorar o carvão, né, que é onde saía aí a, que era aí digamos, o gás, né, dessas fábricas aí. Com a lã, aí veio aí o que foi a produção aí com a ampliação das áreas agrícolas, sobretudo, para a produção de algodão, utilizando aí a confecção de fios e tecidos como a lã e outros produtos, né? E além dos períodos, os trabalhadores, em grandes períodos aí, os trabalhadores se deslocaram do campo para a cidade, porque viram que tinham oportunidade de trabalho, né? Porque surgiu serviço, né? Com tudo isso aí foi aumentando, abrindo vagas e as pessoas foram saindo do interior para a cidade, né? Sobretudo aí, as fábricas com os operários eram submetidos às grandes jornadas exaustivas de trabalho, pessoal. Quer dizer o quê? Que eles ultrapassavam 14 horas diárias. Isso sem direito, tá? Sem direito a férias. E era grande número de pessoas, como mulheres, crianças, que trabalhavam nas mesmas condições precárias. Trabalhavam muito, ultrapassavam a sua meta de trabalho ali, o seu horário de trabalho, mesmo assim, estava lá, para não perder o emprego, e ganhava bem pouco, era mal remunerado, tá? Quer dizer que eles exploravam o trabalhador, né? Exploravam. Ultrapassava a sua jornada de trabalho ali e ganhava pouco. Então, o capitalismo financeiro ou monopolista agora. A gente vai falar sobre o capitalismo financeiro ou monopolista. Na segunda metade do século XIX, uma nova etapa de desenvolvimento industrial provocou mudança significativa na economia mundial e no território de vários países, inaugurando o capitalismo financeiro ou monopolista. Tá? As bases tecnológicas dessa nova fase foram o motor de explosão, a hidroeletricidade e o petróleo. Esse período que recebeu o nome de Segunda Revolução Industrial. Então, vamos falar desse capitalismo financeiro monopolista. Então, o que é isso aí, gente? O que significa isso aí? Então, esse capitalismo financeiro ou monopolista nada mais é do que a fase do sistema caracterizado pelo crescimento financeiro, viu, pessoal? Em torno de ações de empresa, como forma de crédito que se transformaram aí em mercadorias sendo comercializadas, tá? É isso aí que quer dizer o capitalismo financeiro monopolista, né? O que acontecia era isso aí, foi um crescimento financeiro, tá? Agora a gente tem uma atividadezinha básica aí. Em sua opinião, o operário retratado na fotografia A, tá? Que tem no livro de vocês, vem aí na página 21, tem a imagenzinha.
Em sua opinião, o operário retratado na fotografia A era um trabalhador especializado em uma única tarefa? Você acha que ele só fazia aquela tarefa ali? Por quê? Você vai me dizer o porquê. Mas, por favor, não me escreva só uma linha. Sim, aí coloca uma linha não, tá? Pensa, reflete. Segunda questão. Pesquise, em linhas gerais, como é a fabricação de um automóvel atualmente. Quais matérias-primas são utilizadas em sua fabricação? Isso aí vocês irão pesquisar e irão escrever para mim, tá bom? A terceira. De quais países são as empresas montadoras de veículos que mantêm fábricas no Brasil? Elas estão presentes nos diversos países do mundo? Explique, tá? Isso aí tem bem aqui na página 21, tem um textozinho aqui ao lado da imagem e essa resposta tá bem aqui, tá bom? É só você ler que você vai entender isso aí, refletir sobre isso aí, tá? E a nossa aula era essa e muito obrigada.